foco na aula de corte. É lógico que eu vou ensinar a costurar a peça, que ela não tem grandes segredos, mas é uma teteinha. E é uma série que eu vou fazer de peças, assim, de lembrancinhas úteis. Porque eu estive pesquisando peças para Páscoa, tem muito coelhinho, muita coisinha bonitinha, fofinha, mas que no final, no decorrer ao longo do ano, ela não tem muita utilidade. É igual peças que são muito de cunho natalino, por exemplo, um cunho sazonal muito forte. Então são peças que acabam ficando guardadas, encostadas no restante do ano. São lindas, a gente gosta, mas essa daqui, ó, por exemplo, eu não coloquei orelhinha, não coloquei nada. E o que dá pra fazer? Ela serve pra você colocar bombons, colocar ovinhos de chocolate, colocar um pão de mel, colocar trufas. E aí a pessoa vai poder usar como ela bem quiser. Isso aqui, a minha sugestão seria usar para guardar o carregador do celular. Tem um tamanho ótimo para isso. Ó, então eu fiz esse com o palha-nil. Com o sintético palha-nil ele é mais grossinho, aí eu coloquei aqui o passante com o nylon amassado. Vocês podem fazer essa versão, vocês podem misturar, podem fazer retalho, podem fazer aqui, ó, com patchwork, tem um monte de retalhinho de tecido de Páscoa encostado, faz tirinhas, faz um crazy, faz o patchwork aqui, faz a parte aqui. A mulherada do sublimado, olha só, pode sublimar. Então, isso aqui vocês podem usar e podem abusar. Ótima dica, Maria Laurinda. É um saquinho para embrulhar um presentinho pro Dia da Mulher, olha aí, né? Pode, olha, cabe um sabonete, cabe um perfuminho, cabe um sachê, cabe uma toalhinha de mão, assim, enroladinha. Eu acho que é muito legal. Obrigada pela dica, hein? Adorei! Já ficou curiosa? Então vamos lá matar essa curiosidade. Então, vamos começar? O que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês, não se desesperem, porque vocês não vão entender o que tá escrito, porque vai aparecer espelhado, porque eu faço a live no modo selfie, tá? Virado pra mim. Mas depois eu vou editar isso aqui, vocês vão poder verificar. E outra coisa, vocês vão poder baixar a apostila completinha, vai ter esse plano de corte, esse plano de corte. E vocês vão poder baixar e ver direitinho aí na casa de vocês. Hoje nós vamos falar sobre corte e costurar essa teteinha que eu quero fazer rapidinho pra vocês, tá? Então vamos lá pro corte. Eu vou descer a câmera. Então eu quero cortar 10 peças e a gente vai marcar quanto tempo que eu cortei, pra gente ver se esse plano de corte ajuda ou atrapalha, ok? Então vamos lá. Então o que a gente tem aqui? Tá escrito aqui: plano de corte externo, 10 unidades. Aqui eu tenho 50 centímetros do material por 1,40. 1,40 é a largura do material. Vocês têm que saber o que é altura, o que é comprimento e o que é a largura. Então, eu tenho 50 porque o rolinho, quando a gente recebe em casa, vamos supor que você compre lá da Personal Art, ele vai vir muito bem embalado, enroladinho assim, um rolinho de meio metro. Recebi o meu rolinho de 50 centímetros, eu tô aqui com o plano de corte da professora, então tá 50 por 1,40, o que eu vejo aqui? Olha, 30 centímetros. Por que 30 centímetros? Porque é a medida do fundo aqui, 30 centímetros é o fundo, 30 por 5 centímetros. Então, aqui tá falando pra eu cortar, ó, um corte de 30 na altura. Então, eu vou medir 30 e nós vamos cortar. Deixa eu só pegar um pedacinho de giz. Viram? Eu peguei a régua mais simples que eu tenho, que é pra vocês verem que dá pra fazer, que não tem problema nenhum. Se vocês quiserem, eu até corto com a régua menor, ó. Vamos usar a régua pequena, porque às vezes tem gente que só tem essa aqui de 15 por 30. Então, é essa que eu vou usar. Essa régua tem 15 por 30. Então, é o tamanho da régua que eu quero aqui, ó, na largura. O desenho do plano de corte vai estar na posição que vai ser cortado. Então, aqui tá 30, eu vou cortar 30 aqui. Então, vamos lá. 30, o que eu faço? Ponho a régua, já alinhei o meu material, porque eu já usei, esse aqui já tá começado. Se tivesse aqui aquele comecinho peludinho, eu ia colocar, ia cortar pra deixar retinho aqui. Então, alinhei aqui a direita, virei pra minha esquerda e vou fazer assim. Esse material
é o nylon amassado, que é o nylon daquelas bolsas famosas, que tem um penduricalho do macaquinho. Fiz 2 risquinhos, daqui até aqui tem 30, e eu vou cortar. E aí, no meu tempo que a Irene tá marcando, eu vou demorar um pouquinho mais, porque eu fico, lógico, tagarelando, né? Vou descer aqui, põe no mesmo lugar. Tô alinhando a minha régua ali pra deixar em esquadro, cortei. Então, eu cortei uma faixa de 30 por 50. E aqui tá falando pra eu cortar em 10 faixinhas de 5. Então, se eu tenho 50, vai dar certinho. Então, vamos lá. Eu não sei se eu já cortei esse material. Então, vou cortar 1. O cortador tá cegueta. Tenham aí uma lâmina sempre nova. Lâmina nova é vida. A gente precisa trocar a lâmina sempre que ele começar a mastigar. Quando a gente passa em cima de alguma protuberância, alguma coisinha, então ela começa a falhar. E aí, pra gente render no nosso corte, é sempre bom trocar uma lâmina. Eu vou fazer um videozinho pra vocês de como trocar a lâmina de alguns modelos de cortadores. Porque essa é uma dúvida que muita gente tem. E fala aí pra mim se você também tem essa dúvida. 5. Já cortei 5 partes, hein? Aí, isso aqui vão ser os kits para as minhas alunas que vêm aqui nas aulas montarem os saquinhos. Vai ter kit, gente. Aqui, ó, deu 9,5, então deixa eu diminuir um pouquinho. Eu acho que tinha um pouquinho menos de meio, mas não tem problema. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já cortei 10 vezes o fundo, que é uma vez em cada peça, então eu tô fazendo corte de 10 unidades. Então, meus fundos já estão aqui. Agora, o que que eu tenho? 1, 2, 3. Acho que eu vou fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5 cortes de 9,5, que é a altura do molde. Como que é o molde? O molde, eu arredondei, ó, desenhei hoje aqui pra vocês. Eu arredondei. E aí, eu medi quanto tem aqui e medi a parte maior. E deu 9,5 de altura por 12 de largura. E eu resolvi deixar 12,5 para meio centímetro de folga. Então, quando vocês tiverem esse molde aqui assim arredondado, vocês meçam quais são as maiores. Mede qual é a maior altura e qual é a maior largura. Corta o retângulo nesse tamanho e depois modela. É muito mais rápido do que você ficar colocando o molde aqui, risca pra lá, risca pra cá e fica cortando com a tesoura. Lógico que nós vamos ter que modelar com a tesoura, mas desse jeito é muito mais producente. De outra forma é contraproducente. Então, agora eu vou cortar 9,5. Isso, 9,5, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 9,5. Eu tô fazendo em 2 etapas porque eu tô deixando uma pontinha da régua pra eu começar o corte. 9,5, 1, 2. Eu agora comecei a fazer cortes de peças para deixar os kits para as alunas, então eu tenho tido a necessidade, não tô conseguindo mais trabalhar sem esse plano de corte. Por quê? Porque eu tô cortando várias unidades ao mesmo tempo. E eu acredito que isso acontece com vocês quando pegam encomenda, por exemplo, esse saquinho. Vocês podem tranquilamente fazer 10, porque se vocês não venderem, com certeza vocês vão dar de presente. Não vai ser perdido. 3. Cláudia, são saquinhos de lembrancinha para Páscoa. Mas que as meninas já deram várias sugestões de outras utilidades. Agora vem o Dia da Mulher. E pode ser usado para dar um presentinho no Dia da Mulher também. Ó.
9,5. Eu tô cortando 4, falta só mais um. Eu tô cortando também em cima da mesa da máquina, que não é o ideal. Eu tenho uma mesa de corte aqui gigante, mas por conta da logística aqui da live, o tripé não fica legal, então eu teria que ficar mudando de lugar e não dá pra eu fazer isso sozinha. Então eu resolvi cortar aqui em cima da máquina, que também não é o local mais adequado. Cortei as 5, agora eu vou cortar duas, aqui ó, de 11. Então 11 e 11, que serão as minhas faixinhas para os passantes. Duas de 11, então a primeira, 11. Lembrando que o que a gente corta fica embaixo da régua. Ai, professora, que aula chata. Essa aula pode ser chata, mas ela é imprescindível. Vocês têm que dar muita atenção para o básico, para começar bem uma peça. Porque quando a gente começa bem uma peça, a gente consegue terminar bem. A gente não perde tempo refazendo, a gente não perde material. Tá, isso aqui sobrou, meu material já estava começado, porque eu já fiz outras coisas, fiz aquela pochete. Essas aqui de 11, eu vou cortar com 5 centímetros. Então, aqui eu vou cortar, vou começar por essas aqui, ó, de 11, e eu vou cortar por 5. Então, eu vou fazer 10 cortes, 10 cortes. Então, vamos lá. Vou deixar as duas juntas, porque daí, ó, tem uma e tem duas. Então, eu vou posicionar as duas aqui, vou deixar bem alinhadinho e vou posicionar a régua em 5 centímetros, segura firme o dedinho aqui no final e corta. Então, eu já vou cortar, olha só, de 2 em 2. Não preciso puxar muito o material, mudo a régua de lugar, 5. Ó que legal. Puxo todo mundo pra cá, com cuidado, ajeito, deixo certinho aqui, aqui e aqui. Levanto, não tem erro, Tati. Seguindo esse mapa que eu tô fazendo pra vocês, não tem erro, ó. Já cortei 3, agora como eu não tenho mais espaço aqui, eu vou andar pra cá. Deixo todo mundo juntinho, alinhado, aqui, aqui e aqui. Se sobrar pra lá, não tem importância. Mas não vai sobrar porque eu tenho 50 do meu material. Cortei, puxei, ó, posso deixar o material aqui, levanto a régua, venho pra cá. E eu só vou cortando. Já fiz 5 cortes. Deixa eu tirar aqui, eu vou começar aqui pra vocês verem que fica mais tranquilo, ó. Vou por aqui. Não tem problema ficar torto o material em relação à base, porque eu tô alinhando todo mundo o material com a régua. Agora, gente, eu não tô conseguindo ler os comentários de vocês, então quem tá chegando, boa tarde. Meu grande beijo, obrigada por estarem aqui, espero que vocês gostem. E eu tô ensinando aqui o plano de corte de 10 saquinhos para lembrancinha. Pode ser para Páscoa, pode ser para o Dia da Mulher, pode ser para um evento, nascimento, casamento, vocês podem rechear com o que vocês quiserem. Deixa eu ver quanto deu aqui, 9, então vou por 4,5. Aqui. Então, 1, 2, 3, aqui tem os outros. Já fiz os meus cortes dos passantes, ó. Já tem os cortes dos fundos, já tem os cortes dos passantes. Olha aí quem é a professora que corta 10 peças ao vivo pra vocês, hein? E eu tinha peça cortada, viu, gente? Não fala que eu não cortei, não. Porque, ó, eu tenho peça cortada dessa Pink, mas eu falei, não, eu vou cortar as 10 peças ao vivo, para elas verem como que facilita a nossa vida ter um plano de corte bem feito. Então, eu vou alinhar todo mundo, presta atenção que agora eu vou deixar aqui, ó, as 5 faixinhas, ó. Eu tenho 1, 2, 3,
4, 5. É isso mesmo, Cláudia. Quem foi aluna minha sabe fazer, ó. Então, aqui, deixa eu conferir aqui a minha medida. Cortei 9,5 e eu vou cortar agora 12,5. 1, 2, 3, 4 vezes. Então, vamos lá. Vocês confiram se o material de vocês tem, ó. Fiz, vou movimentar todo mundo junto com cuidado. Deixo todo mundo retinho. Seguro. Posiciono a régua. 12,5. 2, olha aí. 1, 2. Aqui já tem 10 cortes, gente. 6 minutos. Tô acabando, Irene. Ó. Então, vamos fazer uma conta rápida. Quantas peças dessa? Ó, 3, 4, ó. Daqui a pouco dá um stop, você me fala quanto que eu levei, Irene. 12,5. Economizei, sobrou, ó. Olha aí, acabei. Dá um stop, Irene. Então, eu já cortei 20 cortes desses, ó. 20 cortes desses, 10 cortes desses e 20 cortes desses aqui. Então, eu tenho frente e costas, fundo e passantes para 10 peças. Lógico que eu vou montar só uma para vocês verem. Então, vai ser 2 dessa, quer ver aqui, ó. Aqui tem lista de medidas para 1 unidade e para 10 unidades. Então, para 1 unidade, 9,5 por 12,5, 2 vezes o externo, que são espelhos. 7 minutos. 5 por 30, 1 vez externo, que é o fundo. Já cortei. 5 por 11, 2 vezes externo, que é o passante. E 11 por 13, 2 vezes forro. Ah, o forro eu não cortei, mas o forro é esse aqui, eu vou cortar o forro. 7 minutos eu cortei a parte da frente. Aí, vamos cortar de forro, ó, esse nylon emborrachado. Ó como ele vem quando chega da personal. Ele vem um rolinho, que a gente vai tirar essa fitinha pink, que a dona Ivy ama pink também. Então, você tem aqui o nylon emborrachado, que vai ser o meu forro. Deixa eu tirar esses pedacinhos pra lá. Senão vai cair tudo e vai ser um senhor no vácuo. Como que é o plano de corte do forro? O plano de corte tá ao contrário. Então, na largura do tecido, eu vou cortar 11 e depois 11. 2 fileiras de 11. Então, olha bem como é que a gente vai fazer. Nylon emborrachado, na largura, ó, ele vai estar todo enrolado. Então, o que que a gente vai fazer? Vou dobrar, ó. Abre aqui, eu não posso e nem preciso passar o nylon emborrachado, né, gente? Então, vou colocar o emborrachado pra fora. Anote aí, quem não sabe, emborrachado é o avesso e o lado acetinado desse material é o direito. Ó, vou dobrar 2 vezes. Agora, por questão de praticidade, porque eu vou usar a régua grande. Quem não tem a régua grande, tem só a pequena, vai precisar dobrar mais uma vez. Vamos lá. Vai precisar ser um pouco mais cuidadosa. Faz isso. Ó. Tô deixando emborrachado pra fora pra não escorregar na placa. Faz isso. Faz carinho aqui no meio, que esse carinho é muito importante. E dobra de novo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou alinhar aqui a minha direita pra cortar. Vou cortar fora qualquer irregularidade. Vamos supor que seja menor, ó. Tem uma tirinha que tá menor. Alinho aqui com a régua, vou cortar fora. Cortei, ó. Viro, alinhei a direita, viro pra esquerda. Seguro firme aqui, viro pra esquerda. Vou cortar 2 faixas de 11 centímetros. 5, 10, mais um 11. Alinhado aqui embaixo, posiciono a régua e corto. Cortei uma. Não vou tomar o máximo de cuidado para não bagunçar o material. Deixo bonitinho assim, corto a segunda faixa de 11. 5, 10, mais um 11. Deixo alinhado uma das linhas da régua, qualquer linha, para que isso aqui fique em esquadro. É isso mesmo, Kíria. Vamos fazer saquinho pra mulherada.
Agora, olha que legal. Eu não tenho uma faixa agora de 11 por 1,40, que tá dobrada aqui ao meio. Então, eu vou deixar dobrada ao meio. Vou fazer o mesmo procedimento. A dobra tá pra lá, ó. A dobra tá aqui. Porque eu vou cortar começando das partes abertas. Por quê? Porque o que sobrar, sobra inteiro lá na dobra. Se bem que aqui não vai sobrar muito. Porque eu vou fazer 10 cortes de 13,5. Ó, eu tenho uma faixa aqui, que é isso que eu tenho agora. 2 faixas de 11. Estão dobradas ao meio. Eu vou fazer 5, na verdade, 5 cortes de 13,5. Porque o meu forro, que é esse molde aqui, ele tem 11 de altura por 13 aqui na largura. Mas eu vou cortar 13,5, tá? De segurança. Então, 11, 13 ou 13,5, porque depois a gente tem que modelar. Viro pra esquerda e vou cortar. Nesse caso que esse material escorrega, eu não vou empilhar as 2 faixas. Eu vou cortar uma de cada vez, porque elas já estão dobradas. Ó, por 13. Quem vai trabalhar no tricoline, vai ser muito mais fácil, viu, gente? 2. Eu percebi que essa é uma das dores de vocês. Errar no corte. Como cortar rápido. Esse material escorrega pra dedéu. Deixa eu virar. Vou pôr o acetinado pra fora. Por esse aqui assim, ele não vai escorregar. Isso, ó. Ficou bem melhor. Então, 13,5, já fiz 1, 2, 3. Vocês não vão mais querer trabalhar sem fazer plano de corte. 4. Quem é minha aluna sabe fazer. As que não tem, preguiça, né? Vamos combinar. 5. Ó, sobrou mais, é porque esse material tem mais do que 1,40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pedacinhos nessa faixa. Aqui, ó, renderia mais um. Vamos cortar mais um. E aí, lá na outra, eu posso cortar menos. Então, eu já tenho 11. Mas eu considerei 1,40 porque a maioria dos materiais nylon e sintéticos tem 1,40. Vou cortar agora o forro, porque eu sou uma mulher de palavra. Eu falei que eu ia cortar 10 peças inteiras na live. É isso mesmo, Tati. Coisa do passado. Satiquete, aluna minha, não sai picotando material. Só se quiser, né? Alinho aqui à direita. Viro para a esquerda. Deixei emborrachado com emborrachado para não escorregar. E vou colocar aqui 13,5. Cortei. Puxo. Vou cortar aqui. 13,5. Ó, já vou ter 10 peças. A aluna minha que quiser fazer a peça, já tá aqui o kit cortadinho. Eu vou fazer o kit com 3 saquinhos por cada uma. 13,5. Dessa forma, calculando assim, é muito mais fácil, exatamente, Kíria, calcular quanto a gente vai gastar. Esse é o maior objetivo da gente fazer o plano de corte. Porque se a gente pega encomenda de 10, de 50, de 100, a gente sabe quanto que vai comprar de material. E a gente não pode ficar comprando material para ficar sobrando e muito menos faltando, para correr o risco da gente ter que sair de novo, fazer outro pedido e pagar outro frete, né? Ó, deu para fazer 22 cortes. Quanto deu tempo, Irene? Tô suando aqui porque eu desliguei o ar para não fazer barulho para vocês. Então, gente, é isso que eu queria mostrar pra vocês, fazer vocês se acostumarem a se organizar. Eu vou começar a focar os meus conteúdos mais aqui na parte do corte. Vou cortar agora a etiquetinha. Total de 10 minutos eu cortei 10 peças. Então, em 1 hora dá pra eu cortar 60 peças, olha só. Foi bem rápido, né, Tati? Tirando as conversas ainda, hein? Então, em 1 hora, vamos arredondar para menos aí, ó.
com um pouco menos de prática, em 1 hora você corta 50 assim. É lógico que essa é uma peça simples. É uma peça que tem, mas não é tão simples. Ela tem 4 medidas, gente, não é tão simples. Se fosse uma nécessaire, teria só uma medida, frente, costas e forro, entendeu? Então ela não é uma peça tão simples assim. Eu vou arredondar agora, então isso eu não contei. Mas isso a gente vai modelar, sentadinha, vai riscar com lápis, vai modelar. Isso eu não contei. Mas o corte do material, ó, tá todo aqui. Eu quero mostrar pra vocês. E vou deixar aqui bem bonitinho pra gente tirar um print. Olha só. Ó, olha aqui. Então, eu cortei frente e costas, cortei os passantes que vem aqui em cima, cortei o fundo que vai vir aqui na peça e cortei os forros. Em 10 minutos eu cortei 10 peças. Quero saber quem que consegue fazer mais rápido. Quem conseguir, marca aí e coloca a fatia que eu fiz, que eu quero ver. Então agora a gente vai modelar e vai começar a costurar. Tem detalhes, tem forro, tem tudo ainda. Então vamos lá. Eu vou pegar 2 dessa, uma do fundo, 2 passantes e 2 forros. Deixa eu pegar esses primeiros aqui. Aqui. Vou deixar esses separados, que é da minha produção. Qual a primeira etapa agora? A primeira etapa, a gente vai modelar. Isso aqui, ó, tá recortado. Eu já escaneei o molde pra vocês. Esse aqui é o molde da parte frente e costas. Esse aqui é o molde do forro, que é diferente. O forro não tem aquele fundo, tá? É só essas pencezinhas. Ó, o molde que eu desenhei e eu fiz aqui. Eu vou posicionar, vou riscar e vou recortar. Cadê meu giz? Deixa eu sentar um pouco. Irena Pimentel, a peça são saquinhos para lembrancinhas de Páscoa, de Dia da Mulher. Aqui, achei o giz. E eu cortei 10 ao vivo, porque eu fiz um plano de corte bem legal e ensinei a vocês como trabalhar com esse plano de corte. Lógico que eu fiz correndo, e isso não é uma coisa que não é uma habilidade que a gente adquire de uma hora para outra. Eu levei muito tempo para adquirir isso. A Nete Falcão perguntou para mim no começo da live com quanto tempo eu levei para viver somente da venda do artesanato. Anete, eu levei 9 anos. Eu trabalhava, eu comecei a dar aula em 2000, não, eu fiz aula, fui aprender patchwork em 2000, eu comecei a, então, eu risquei o molde, agora eu vou cortar tudo, e vou fazer a mesma coisa para frente e costas e para o forro, tá? Cadê minha tesoura aqui? Então, em 2000 eu comecei a fazer aula, em 2002 eu comecei a dar aula, mas eu não me sentia preparada. Eu comecei a dar aula porque uma senhora insistiu muito e eu aprendi a dar aula com ela. A dona Dalva foi minha aluna número 0. E aí de lá pra cá eu não parei mais, porque ela indicou outras pessoas, que foram indicando outras pessoas. E enquanto eu trabalhava, eu dava aula, eu fazia as minhas encomendas, eu vendia no trabalho. E eu não parei mais. E aí em 2009 eu tinha 10 alunas. E eu fazia encomendas, como faço até hoje. E aí eu resolvi, acabou um projeto, eu era secretária no ramo de engenharia. Acabou o projeto e eu pedi para sair, para ser mandada embora, para eu me dedicar só ao artesanato. Então foi no final de 2009. Em agosto de 2010, completou-se 10 anos de 2010, não, de 2020, né? Que eu estou só do artesanato, porque depois eu ainda fui, depois que eu saí de trabalhar de secretária, eu saí no meio de 2009. Aí eu saí, opa, faltou um pedaço.
Eu saí no meio de 2009, aí eu fiquei até o final do ano, aí me deu um pouco de desespero, um pouco de medo, aí eu fui dar aula de inglês. Fui dar aula de inglês no FISC, porque eu era secretária bilíngue, eu sei inglês. Aí eu fiquei até julho, não gostei, não dei conta, eu ficava muito tempo lá, trabalhava mais no FISC do que de secretária. Agora vamos cortar aqui. E aí eu saí. Então, julho de 2010 foi quando eu parei, foi o meu último emprego que eu tive registrado. Eu era professora de inglês. Então, agora em julho de 2020, completei 10 anos trabalhando só com isso. E ó, gente, me sustentando, tá? Porque eu sou solteira, sou divorciada. Então, é eu e meu filho aqui em casa. Não é essa história de, o marido compra comida e paga as contas e eu produzo as minhas peças, não, viu? É eu produzindo as peças, é eu comprando máquina, é eu pagando as contas, é eu comprando comida. Então, se vocês têm aí um propósito, fiquem firmes e perseverem, porque se a gente não perseverar, não adianta nada. Ó. Cortei aqui os forros modeladinhos, fiz as duas pences e agora a gente tá pronta para ir para a máquina. Considerações sobre a apostila. Depois da live eu vou colocar um link para vocês aí na descrição do vídeo e você vai preencher, você vai colocar o seu e-mail, o seu nominho e eu vou mandar essa apostila para você acessar lá no seu e-mail, combinado? Então eu tô testando esse novo sistema. Porque aí a gente vai ficando mais íntima. Eu conheço você, eu tenho o seu e-mail. E aí todas as lives eu vou poder mandando as apostilas automaticamente para vocês. Não é legal ir assim? E aí vocês, mesmo que de repente perderam a live, vocês vão, olha, tem a apostila nova da professora Satiko. Então aí vocês olham a apostila, vê a fotinho lá da peça. E aí resolve se quer ver a live. Resolve não, tem que ver, gente. Porque sempre tem dicas, sempre tem coisas muito legais. Então vamos lá, gente. Primeira coisa... O que eu vou fazer? Eu vou marcar o meio da minha frente. O nylon amassado, ele tem um lado mais fosco e um lado mais brilhante. Esse vinho não tem tanto, então vocês não vão notar tanta diferença aqui ou aqui. Mas o pink, eu não sei se vocês conseguem visualizar no vídeo. Ó, por exemplo, olha, esse aqui tá reto aqui. Mas o pink, esse lado aqui tá fosco. E esse lado aqui tem um brilho, que foi passado uma resina. Esse lado do brilho da resina é o avesso, então tomem cuidado com isso. O lado direito aqui é o fosco, ao contrário do nylon emborrachado, que o lado direito é o acetinado e o avesso é o emborrachado. Que o emborrachado, ó, é este aqui. Então, o emborrachado, ó, ele não desliza. Então, vamos lá. Eu vou marcar aqui no direito. Eu já vou deixar marcado todos os meios nas minhas peças, de frente e costas. Aqui embaixo, aqui em cima, aqui na frente e nas costas. Meio aqui. Meio aqui. Lembrando que essa aula, para quem tá iniciando, ela é legal também, por quê? Porque você pode aprender uma forma de montagem desse saquinho, ele vai ficar todo embutido e você pode ampliar, fazendo as suas medidas, aumentar, fazer um sacão, para guardar o que vocês quiserem. Vou marcar meio aqui. Eu quero focar bem aqui no alto, eu costurando, por isso que eu aumentei o tripé hoje. Porque eu vou mostrar aqui um macetinho que eu já usei antes, mas eu acho que nem todas perceberam. Que é acho que eu usei na pochete, não sei. Que é um starter, é um pedacinho de material que eu vou usar para iniciar a costura. Então, marquei os meios aqui dos meus passantes, marquei os meios da frente e costas, e vou marcar aqui também do forro. O do forro é só em cima. Meio aqui e meio aqui. Eu escolho peças menores para live, que é pra gente poder ter tempo de conversar,
de fazer com calma. Vou posicionar a minha etiqueta aqui, centralizando, e vou passar a costura em toda a volta. Vou cortar deixando meio centímetro e vou queimar essa linha. Tenho que queimar essa linha porque eu tô costurando com a nylon 60. Aí, eu deixei 2 centímetros, peraí. Falei meio, mais. Ó, vou cortar. Sem queimar o nylon, que o nylon queima, hein, galera? Sem queimar os dedos também. Ó, vem pra cá. Dou uma queimadinha aqui, agora não vai desfiar. Ficou assim aqui dentro e ficou assim no direito. Vejam que coisa linda a minha etiqueta que eu mesma fiz. É isso mesmo, Liliane. A peça é pequena, mas o conteúdo é enorme. Muito obrigada. O que a gente vai fazer agora? A gente vai preparar os passantes. Então, eu vou olhar para o avesso, vou dobrar meio centímetro aqui, ou até um pouquinho menos, e vou fazer barrinhas. Ó, vai ficar assim. Então, eu dobrei. É tudo escuro, então não vai dar pra ver muito perfeitamente. Então, eu dobrei e vai ficar assim, tá? E eu vou fazer as barrinhas. Eu vou tentar dar um zoom um pouquinho mais, pra vocês verem o que eu vou fazer aqui. Eu tenho um pedacinho aqui de material, que ó, vocês vão ver que já tem várias costurinhas aqui. Porque eu tô iniciando ele como um inicializador. Em inglês, as americanas que fazem patchwork chamam isso de starter. Algumas trabalham com um pedacinho de material, outras trabalham com 2, um starter e um finisher, um começador e um terminal, tá? Então, eu vou fazer o início. Então, eu vou fazer uma costurinha aqui nele, por quê? Se a gente vai começar a fazer a costura, a máquina aqui, eu tô usando a linha nylon 60 e a agulha 18, então vai ficar... Desse material aqui eu poderia colocar uma agulha 14, mas eu não quero trocar. Então, eu vou fazer o meu starter aqui. Então, eu vou dar uns pontinhos. E aí, sim, eu vou dobrar aqui essa barrinha de meio centímetro, viro pra cá. Eu vou deixar a barrinha pra baixo porque eu quero que o direito fique para cima aqui no direito da peça. Mas se você não tem essa coordenação, não tem problema. E aí, quando eu começar a costurar... Eu posso dar um retrocesso, ó. E a linha não embola no começo. Então, essa é uma super dica. Usar um pedacinho de material para fazer o início da costura. Então, ela vai ficar aqui só no início. Então, anota essa dica aí da Satice. Depois eu vou recortar o vídeo para vocês. Eu vou virar aqui de novo no próximo... Também colocar essa dobrinha para baixo, para minha costura sair no direito do material. E isso, como a gente já cortou 10, vamos supor que eu fosse costurar as 10, eu já ia colocar os 20 passantes aqui para fazer. Como na live eu vou fazer só uma, é assim que vai ficar. Agora, eu preciso costurar a barrinha deste lado aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, reservo o meu starter, meu pedacinho... Para iniciar a costura aqui, vou dobrar, olha como ficou, o começo da minha costura não embolou nada, geralmente embola, quem aí embola aquela linha no começo, assim, embaixo, olha aí, não teve nada embolado e o responsável por isso é o nosso starter. Fica aí anotado, quem fizer, marca aí, Sati, que eu fiz o pulo do gato do starter e deu super certo. Quem não deu certo também escreve, fala, professora, onde que eu tô errando? Pode até fazer um videozinho, me marcar, que eu vou lá e comento. Colocando o Sati que eu fiz, eu consigo ver. Retrocessinho no final, sempre importante. Agora, eu vou pegar essa pecinha aqui que saiu. Vou dobrar e fazer o último lado aqui. Barrinha pra baixo, olhando para o direito. Começa a dar um pontinho de retrocesso, terminei, retrocessinho. Ok? Agora, eu terminei essa parte aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse, vou dobrar avesso com avesso, assim, nesse sentido,
e vou fazer uma costura de segurança nessa beiradinha, tá ok? Vai ficar desse jeito. Também vou dar um pequeno retrocesso no começo e um pequeno retrocesso no final. Vou cortar aquele último, vou fazer a mesma coisa. Ó, sempre vai ter um material aqui pra trás, nunca vai ficar sem nada aqui. Avesso com avesso, dobro assim, viro para cá e vou fazer uma costura de segurança aqui. Regina, essa sim não é uma ideia minha, isso aqui é uma prática de quem faz patchwork. E eu só tô adaptando essa prática aqui para a nossa costura criativa. Porque ela é em produção. Patchwork, a gente faz uma linha de produção, uma costura que se chama costura em cadeia. Então, eu tô fazendo aqui, no patchwork seria para blocos, aqui eu tô fazendo para as nossas pecinhas em produção. Então, fiz um, fiz o outro. Agora, eu vou parar de costurar. Então, vamos supor que eu vou parar. Então, eu vou pegar o meu starter e ele vai finalizar isso aqui. Aí, ele já vai ficar prontinho para o próximo. Vou cortar aqui. Cortei as linhas, ó como é que fica as costurinhas. Tudo certinho, nada de embolado, não franzi o material. E ó que eu tô trabalhando com linha grossa e material relativamente fino, hein? Então, eu tenho os dois passantes aqui, que vai ser essa parte onde a gente vai passar o cordãozinho. Já coloquei etiqueta, agora eu vou fechar o forro, só pra deixar tudo pronto e a gente só monta. Então, no forro, eu vou olhar para o direito da peça, eu vou dobrar direito com direito essa pencezinha, nós vamos fechar essas duas pences aqui. Então, direito com direito e vou passar uma costura, um pé de máquina aqui. Exatamente, Daniela. Todas as pontinhas de caixinha de leite vira starter. Boa ideia. Meu starter tá ali, ó. Puxo o starter pra começar. Quando entrou no material, dois pontinhos, retrocesso, terminou, retrocesso. Vou colocar o outro. Direito com direito, vou dobrar outra, vou costurar a outra pence. Isso aqui chama pence. Quando eu gravo aula, nos meus projetos, eu consigo parar, colocar um outro tripé aqui do lado e gravar de cima. Ah, eu cortei a linha, mas era pra pôr o starter, que eu me distraí, gente. Vou passar ele de novo, não tem problema. E vou fazer agora a mesma coisa nas outras pecinhas. Olha as costuras que eu fiz agora. Eu fiz essas costurinhas nas 4 pences. Então, eu comecei aqui e terminei aqui. Ok? Foi isso que eu fiz que vocês não estavam vendo muito. Que bom, Tete! Olha como vai ficar. Certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai montar esse fundo aqui na parte da frente. Eu tenho aqui a parte da frente. Por desencargo de consciência, eu marquei aqui os meios. Vocês vão conseguir ver aqui, ó, um pique aqui, um pique aqui. Eu marquei os meios e vou começar pelo meio, do meio pra cá e do meio pra lá. Só por desencargo de consciência, mas eu cortei esses 30 centímetros com uma pequena sobra. Então, nesse caso, como eu vou começar no meio, não tem como eu colocar o starter. Então, venho aqui. Se quiser dar o retrocesso, dá. Se não quiser, não precisa. E aí, vocês vão encaixando. Então, vocês vão só mantendo aqui a margem de costura e vão fazendo um pezinho de máquina. Não tem problema se fizer uma ou outra preguinha aqui na curvinha. Não vai deixar feia a sua peça. Vai ficar até um charme, mas tentem fazer a margem de costura o máximo que vocês puderem. Manter aqui. É só deixar todo mundo alinhado e ir costurando, ó. Talvez seja um desafio para quem tá iniciando na costura criativa, mas não é nada impossível. Cadê minha tesoura? Tá aqui. Então, ó, fiz
a costura aqui, ó. Comecei aqui no meio, deixa eu mostrar com a coisa que minha unha saiu tudo esmalte. Vou fazer aqui do meio, mantive essa margem de costura aqui e costurei até o final. Agora eu vou virar e vou fazer do meio pro outro final. A curvinha, a dica é, dá 2 pontos, ajeita, dá 2 pontos, ajeita, dá 2 pontos, levanta o calcador e ajeita. E vai fazendo assim toda a curva, até alinhar novamente e ficar reto. Retrocesso no final. Vejam que tem uma pequena sobra, porque eu preferi deixar sobrando do que faltando, ok? Ó que bonitinho que ficou. Então, ficou montada a parte da frente, tem uma sobra que a gente já vai cortar fora isso aqui. Agora, eu vou colocar a outra parte, a parte das costas. Vou agora também do meio pra beirada. 2 pontinhos ajeita, 2 pontinhos ajeita e assim vai indo. Quem quiser quem quiser alfinetar tudo, fica à vontade. No tricoline, ele é bem molinho, dá pra alfinetar, fica bem legal. É fácil até, mas eu não tô alfinetando por 2 motivos. Primeiro, porque é uma linha de produção, eu vou perder muito tempo alfinetando. Segundo, que o nylon amassado, ele embora ele seja macio, molinho, fininho, ele é um pouco mais resistente, então ele não é muito obediente na hora da gente alfinetar, e ele vai dar um pouquinho de trabalho, vocês vão ficar meio aborrecida. E aqui, terceiro, porque eu tô na máquina industrial. A máquina industrial, ela não tem misericórdia e tolerância nenhuma com alfinete. Então, se ela pegar no alfinete, ela vai quebrar o alfinete, ele pode entrar lá dentro na sua caixa da bobina, desalinhar a sua lançadeira, até travar a sua máquina, e ninguém quer que isso aconteça, né? Porque, afinal de contas, a gente tem que ganhar dinheiro. E é muito mais rápido fazer assim, ó, pega o jeito, não precisa alfinetar, já tá cortado com folga, a peça é pequena, ó, já costurei frente e costas. O que a gente vai fazer agora? Eu vou refilar esse excesso dessa lateral. Então, vocês podem ver, ó, que tá sobrando um pouquinho aqui e tá sobrando um pouquinho aqui, ó. Ó. Então, eu vou refilar, vou deixar retinho. Com a tesoura mesmo, ó, deixar retinho, um cortezinho, são 5 centímetros, retinho e retinho. Os meus meios já estão marcados, aqui da frente e das costas. E aí, eu vou colocar o meio aqui, deixa eu esconder minha unha que tá feia. O meio, esse meinho, deixa eu ver aqui, ó, esse meinho do passante vem aqui. Aqui eu vou colocar um alfinete, mas eu vou tirar antes de costurar, ok? Combinado? Só porque não foi producente começar do meio. Mas eu já vou colocar os dois, meio com meio. Os direitos deles já estão pra fora e eu tô colocando no direito da peça. O direito da peça tá aqui dentro e o avesso da peça tá aqui fora, ó, as costuras. Então, eu tô colocando meio com meio aqui. Vejam que ele vai passar um pouquinho aqui pra lateral. E aí, a gente vai fazer uma costura de segurança em cima dessa que já tem. Vai costurar daqui até aqui. Pra isso, eu vou encaixar assim lá no pezinho da minha máquina. Vocês não vão conseguir ver, mas é assim que eu vou fazer. Quando vocês fizerem, vocês vão entender o que eu falei. Pode ser que vocês só olhando agora, ah, professora, eu não tô entendendo. Quando você for fazer, você vai entender o que eu falei. É só uma segurança. Na beiradinha. Pode empurrar a costura da lateral para a lateral. E já vou vir aqui na sequência e costurar o outro. Então, eu vou fazer uma costura de segurança em toda a volta do trabalho, na boca do trabalho aqui. Quando eu falei as costuras para lateral, é isso, ó. Deitei a costura para lateral, deitei a costura para lateral. Aqui também tá deitada para lateral e tá deitada para lateral. Fiz as costuras de segurança, agora eu vou fechar o forro. E daqui a pouco tá pronto.
O forro eu vou colocar direito com direito. Vou costurar do começo até um pouquinho da pence. Depois eu vou costurar do começo até um pouquinho da outra pence, nessa ordem. Acostumem-se a fazer na ordem que eu sugiro, porque é a melhor forma de não dar erro para vocês. Aqui seria legal o starter, mas eu não vou colocar. Aí, ó, acaba embolando, tem que puxar a linha. É o nylon emborrachado. O nylon emborrachado, vocês têm que tomar cuidado, que pode acontecer de ele grudar, igual o plástico cristal. É só você não apoiar muito a mão aqui na mesa e nele. Ó, foi numa boa. E agora, do começo para um pouquinho depois da prega. Deixa eu pôr meu starter. E vou começar aqui, que aí eu começo mais tranquilo, porque o nylon emborrachado é até mais molinho do que o nylon amassado. Então, requer um pouco mais de cuidado. Mas ele vai numa boa, ó. As costuras das pences, como é muito pequenininho, não tem necessidade de abrir. Se fosse uma peça maior, nós iríamos abrir. Mas como é uma peça pequena, joga uma pra lá e outra pra cá. Assim, ó. Joguei uma pra cá e a outra tá pra cá. E assim você dilui a grossura da costura. Não tem necessidade de abrir, porque é uma peça pequena. O forro eu vou virar com o direito para fora. Viro o forro com o direito para fora. Já tem meio marcado aqui, ó. Já tem meio marcado. Aqui e aqui. Então, a gente vai encaixar esses meios aqui. Então, coloco o forro dentro do saquinho e vou fazer o meu forro no método luva. Vou fazer essa luva aqui, meio com meio. Vou botar um alfinete, porque ninguém consegue colocar isso na máquina sem sair do lugar. E meio com meio. E aí, eu vou conferir se deu uma sobra. Pode dar uma pequena sobra, dependendo da costura de cada uma. Aí, se acontecer uma sobra, o meu deu certo, ó. O meu vai dar certinho aqui. Se der uma pequena sobra, o que que vocês fazem? Joga uma preguinha aqui pro meio. Não vai ter problema nenhum, porque essa peça é franzida. Adorou, né, Dani? Vamos lá. Do mesmo jeito que a gente encaixou, vamos encaixar aqui, vamos costurar toda a volta. Já tá tudo com costura de segurança, já tem as costuras deitadas, então vai ser facinho costurar isso aqui. Ó, tá encaixadinho ali. Vai, costura um pouquinho, ajeita, costura um pouquinho, ajeita, e assim vai indo. Olha, esqueci de tirar o alfinete. É uma peça pequena, alguém que comentou aí, mas ela é super tranquila de fazer. Então, uma vez que você fez uma, duas, 5, 10, você vai ficar peca, vai ficar prática, vai fazer aí brincando. Ó, agora sobrou um pouquinho, eu vou jogar uma preguinha. Tira o alfinete, retrocesso, finaliza. Cadê minha tesoura? Aqui. Não tem problema fazer preguinha nesse forro. Ó, a única preguinha que eu fiz foi aqui, ó. Não tem problema. É só fechar aqui a boca, ó. E agora é só costurar, é só virar. Vou virar aqui pela abertura que eu deixei. E aí, antes de terminar de desvirar, eu já vou fechar essa abertura aqui. Deixa eu arrumar aqui primeiro, vai. Ai, que bonitinha, gente. Olha, eu acho tão fofo fazer essas coisinhas pequenininhas.
Olha, é um saquinho, Fernanda Moreno. Ai, que bonitinho. Eu vou fechar o fundo. Vou fazer isso e vou passar uma costura bem na beiradinha aqui. Costura de fechamento aqui do fundo. Coloco ali pra dentro. Puxo. Vou amaciando aqui, ó, toda a volta, porque a nylon não tem necessidade de passar. E agora eu vou deixar do avesso, pra quê? Pra eu colocar lá dentro do pezinho da máquina, colocar o pezinho da máquina aqui dentro e fazer a costura que vai sair aqui no direito. Agora eu vou aumentar o ponto pro número 4,5. Até agora eu trabalhei com 3,5, tá, galera? Vou começar pela lateral. Vou começar aqui, ó, na lateral. Um pé de máquina desse da máquina industrial. Não dei retrocesso no começo, porque eu vou passar o ponto por cima. Ah, eu não acredito. Vocês não acreditam o que aconteceu. Acabou a bobina, gente. Bem na hora do pesponto, eu vou desmanchar. Então, vou fazer agora, vou repetir o texto por causa da edição. Vou fazer a costura aqui dentro, encaixando aqui no pé da máquina, ponto número 4, e eu vou começar aqui do meio. Não dei retrocesso, porque eu vou sobrepor 2 pontinhos ao final da costura. Olha que fofura que ficou a cor de vinho. Agora vamos passar o cordão? Então vamos lá. Isso aqui é uma dica da Satiko, isso aqui é o passador de elástico. Ele parece uma pinça, mas ela tem duas diferenças. Ela tem uns dentinhos aqui e ela tem um anelzinho de ferro que é para travar. Então como que funciona esse passador de elástico? Que no caso nós vamos passar um cordão. Eu vou pinçar aqui o meu cordão, pinço no comecinho, pincei aqui, seguro aqui e trago esse anelzinho aqui pra cá. E aí o que acontece? Ele trava, ó, essa pincinha, ela trava o material, que no caso é o cordão e pode ser o elástico também. E aí o que eu vou fazer? Com essa parte redondinha, ó, é pra gente passar sem problema ali nas costuras e tal. Então, aqui por dentro, entro aqui deste lado, vou passar, vou dar uma volta completa, sair por aqui, viro, faço o outro lado, vou dar uma volta completa. Muito bom esse passador de elástico. Lógico que a gente pode se virar com um grampinho, pode se virar com um alfinete de segurança, mas o passador de elástico ele é apropriado para isso. Vou dar um nozinho aqui, vou deixar o mais curto possível o nozinho, porque eu medi 35 pra gente economizar material. Se vocês quiserem aí o cordão um pouco maior, porque ele vira tipo uma alcinha depois, vocês podem cortar com 40, com 45, certo? Vou queimar aqui a pontinha. Quem tiver aquele cortador de aviamentos quente, eu tenho, mas não tá aqui, pode cortar aqui e deixar assim seladinho. Passei daqui pra cá, dei a volta, saí no mesmo lugar, eu vou entrar aqui do outro lado. Mesma coisa, passador de elástico, abri a pinça, pinça aqui o começo do material, pincei, peraí, pincei, segurei aqui, travo com esse anelzinho, segurou o material. Vou fazer a mesma coisa no lado oposto. Entro aqui, dou a volta, virei o outro lado, passei, saí aqui, agora eu posso... Aí, o que eu tenho que fazer?
tenho que puxar esse anelzinho aqui, ó, destravar para ele abrir e tirar. Então, tem muita gente que tem esse passador de elástico em casa, porque herdou ou porque ganhou em algum kit de costura e não sabe para que serve essa pinça com dentinho. Eu já tive algumas alunas que quando descobriram aqui deram pulos de alegria. Então, é assim que a gente usa esse passador de elástico. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, dei o nozinho na beiradinha, vou dar uma selada, porque essa linha, esse fio aqui desfia. E tá pronto o nosso saquinho, galera. Olha aí, eu fiz, e não sei em quanto tempo, todo forradinho, ó. Todo forradinho, bonitinho, um saquinho chique. E pode colocar o que vocês quiserem, pode pôr bijuteria, pode pôr uma... Acho que cabe até uma toalhinha bonitinha aqui, cabe um sabonete, cabe aqueles kits de perfuminho, cabe um kit de creminho, cabe pão de mel, que é mais a minha cara, cabe trufa, que é mais a minha cara. Então é isso que eu tinha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Embora seja uma peça simples, eu tenho certeza que eu passei bastante dicas de técnicas de costura e principalmente técnicas do corte. Porque o diferencial e um presente que eu tô dando pra vocês hoje é esse plano de corte que eu só tava disponibilizando nos meus 2 projetos pagos, que era a Bolsa Carteiro e a Bolsa Fim de Semana. E agora eu tô disponibilizando pra vocês, mas vocês vão ter que clicar aí no link que já vai sair. Vão colocar o seu e-mail e já vão poder receber essa apostila. Com esse cadastro do e-mail, a gente vai poder ter um contato melhor. E aí eu vou mandando pra vocês conforme as apostilas forem saindo. Ok? Obrigada, beijo pra vocês e até semana que vem.